Eu vou fazer a parte 2 daquele mangá Bug Ego. Eu acredito que tem algumas pessoas que acabaram gostando e eu vou fazer uma sequência dele. E pra quem não viu a parte 1, vou deixar na descrição. Então, só olhar a descrição e vocês vão achar. O mangá já se inicia com o protagonista comendo num restaurante com outro protagonista. O cabelo espetado pra cima tem nojo de Evia, não gosta de comer Evia de jeito nenhum. E na Evia tem uma joaninha, que ele também tem bastante medo. Mas o protagonista faz uma coisa bem estranho. Só que depois disso, o protagonista de cabelo espetado acaba comendo bastante, até o bucho dele ficar bem cheio. Até o protagonista fica lá olhando, dizendo, não tá nada diferente com você não. Deu pra ver que ele foi experimento de algum bug. Mas enfim, eles vão pra casa, cada um para o seu caminho, e no outro dia já tá com o buchinho dele mais normal. Na hora do protagonista perguntou, não aconteceu nada de diferente. E aqui nós descobrimos que sim, ele usou um bug para o gosto da comida ficar bom no ponto de vista dele. O protagonista pegou pelo pescoço dele assim, meio como tivesse dando uma chave de fenda, mas na verdade não, ele só tava brincando com ele, dizendo que ele quer se envolver com os bugs, que ele adora os bugs. E sem falar que ele também ensina sobre esse bug de mudar o gosto do alimento. E isso caso a pessoa não ficar sabendo, tal, porque se a pessoa ficar sabendo sobre esse bug, ela não vai fazer efeito. Por isso que ele fez escondido do protagonista de cabelo espetado. No outro dia, ele vai sair com aquela menina do capítulo anterior que eu falei muito no outro vídeo, e sofria bullying. E ele acaba conhecendo o irmão dela, que detesta leite, e ele tá levando bronca do professor porque ele não gosta de beber leite. O professor meio que se incomoda com isso por ele ser fresco. E como o cabelo espetado quer ajudar ele meio que utiliza desse bug pra poder ele começar a gostar de leite. E quando ele utiliza, ele manda falar apontando, olha o Ali. Todo mundo olha lá e ele acaba utilizando, porque ninguém podia ver aquilo, senão podia não fazer efeito. E pior que tem um Ali mesmo. Até o cara se assustou porque ele só falou por falar. Mas enfim, o bug acaba dando certo. Na hora do cara começa a gostar de leite. E assim meio que ele vai pra casa e ele começa a comer ovia. Ele passa a comer aquilo que ele também detesta bastante. E daí ele começa a raciocinar que o bug pode estar meio bugado. Então ele meio que vai lá pra tentar falar com o cara que ele usou o bug, o irmão da menina. Só que ele ficou extremamente viciado em leite. Sério, o cara toma banho até de leite. Não tô nem zoando. E ele manda maneirar do leite. Mas mesmo assim eu duvido que ele vai conseguir. Então ele vai tentar falar com o outro mestre dos bugs. E quando ele tenta lá, ele diz que ele tem que ir pra casa dele. Então ele vai lá olhar e o cara tá totalmente todo bugado, porque ele usou um bug pra ficar mais alto. Só que não deu muito certo porque ele fez meio errado. E acabou ficando com as toda tuta. Mas ele acaba ajudando ele soprando umas boias pra poder colar os pés dele. E no fim ele explica toda a história que aconteceu do leite lá. Só que ele fala que não tem problema não, porque segundo o que ele pesquisou sobre isso, esse tipo de bug é bem tranquilo. No máximo, depois ele passou o efeito, ele passará a não gostar mais de leite. Embora o cabelo espetado demonstrou que queria comer uma joaninha. Depois vem contar a história dessa garota aqui que está no metrô e ela respeita totalmente as regras. Embora tem pessoas que estão conversando no telefone dentro do ônibus e é proibido. E ela meio que imagina a cabeça desse cara explodindo. Sim, todo mundo morrendo, todo mundo em pânico aqui. Mas isso tudo é só a imaginação dela. Na escola, o protagonista, cabelo espetado e o outro, acaba criando um clube. Na onde eles colocam umas pessoas para poder fazer um cubo de fachada. Porque o objetivo mesmo é conseguir descobrir o bug. Mas eles falam que é mais por questões de vamos passear por aí. Mas eles precisam mais de uma assinatura, que é como aquela garota no ônibus. Eles meio que querem a assinatura dela e ela até entrega a assinatura. Não só isso, como também tem outras garotas que pedem para colar a prova do Enem, ou o trabalho do Enem, do caderno dela. Mesmo assim, ela acaba entregando e depois imaginando todo mundo ali com a cabeça explodindo. Mas isso tudo era só a imaginação dela. Depois disso, o protagonista vai entregar o trabalho dele para o professor, não é só para explorar e conhecer a cidade melhor, que ele era de outra cidade, e o professor fica todo emocionado com isso e acaba aceitando o clube deles. E a sala dele é um lixão, onde só tem um monte de bagunça, que eu acho que deve ser algum tempo de dispensa de colocar locais. Porém, o professor usa um bug, que ele tem a habilidade desse bug, para poder modificar o local, deixando até mais espaçoso. Mas também ele bota algumas fitas para poder ninguém entrar ali no momento, senão poderia estranhar e até proibir alguém entrar. O professor faz essa carinha bem mais séria, falando que é o início
curso do ACB, que é o nome do clube deles, ou a inicial. E o objetivo é simples, é encontrar vários bugs e testar eles para ver se eles são perigosos ou não. Enquanto isso, o professor, que tem um cabelão bonitão, tá conversando com a garota que tem um tipo de depressão, que é aquela que gosta de imaginar cabeças explodindo. Fala que ela tem uma nota muito boa e tem um futuro muito brilhante sobre faculdade no Japão, onde ela pode fazer quase qualquer faculdade que quiser. E ela acaba vendo o papel com o nome dela ali, que é o papel que ela escreveu para entrar no clube. Ela acaba lendo ali para saber o que estão querendo com a assinatura dela e viu que é só para explorar a cidade. E embora ela achou isso uma grande tolice. E o professor ali feliz porque ele diz que guiou esses caras para entrar fazer o clube e ele gosta de clube de tênis. Ela só imagina isso explodindo na cabeça dele. Enfim, mas na verdade só caiu a peruca. Sim, o cara que tem o cabelo bonitão é um careca calvo. E aliás, quando ela tá indo pra casa, ela só imagina explodindo tudo, a cidade, tudo sendo destruído e ela ficando em paz. É mais ou menos isso que ela só imagina na cabecinha dela, de psicopata. Mas na realidade tá tudo normal, que deixa ela bastante depressiva. E parece que ela tem uma bomba dentro do guarda-roupa dela. É bem esquisito. Mas quando ela tava indo pra escola, ela acaba encontrando aqueles dois olhando bueiro ali e brigando, discutindo. Ela passa dali e ignora eles. Embora eles estão puxando um negócio e ela só fica ali imaginando o que eles estão fazendo. Mas lá no subconsciente dela, ela quer ir pra lá conversar com ele, embora ela soube explodir esse subconsciente dela. E a razão é simples, pessoal. É a questão que ela sofre, porque os pais dela é aquele tipo de pai que força você a estudar igual doido por algo que eles querem, e não você. E ela não quer isso. É que sempre ser criança, só que ela nunca teve uma infância. Mas por fim, ela acaba decidindo ir para conhecer eles melhor. Na onde ela fala: posso saber o que vocês estão fazendo aí? Kokudo e Itsuya. E eles dois falam ao mesmo tempo: Yuki. O nome dela é Yuki. E eles ficam enrolando a Yuki para não saber o que eles estão fazendo ali, porque é um bug e é perigoso ela ficar sabendo sobre essas coisas. Ela vai lá olhar. Na onde, quando ela era criança, ela tentou olhar dentro de um buraco, só que a mãe dela não deixou e o protagonista faz a mesma coisa, não quer deixar ela olhar. Aí ela meio que dá um golpe de jiu-jitsu aí e acaba derrubando o protagonista. E assim ela coloca a cara pra ver. E quando ela meio que lembra do tempo da infância dela, que ela queria colocar a cara pra ver lá numa nave, não conseguiu, aparece uma luz dentro daquele buraco. Na hora ela assusta ela e ela vê o mundo mais diferente comparado a antes. E assim ela meio que conhece os bugs, provavelmente. Enquanto a bomba que tá no quarto dela, eu acho que ela deixa pra lá, pelo menos por um momento. E ela vai falar com o professor que tá com uma nova peruca. E ele fala que ela tá um pouquinho diferente. Não é mostrado pra nós no momento, mas ela fala que abriu a mente dela por algo novo, um grande mundo. E assim, quando os caras estão todos ali experimentando alguns bugs, como máscara e tudo mais, acaba alguém batendo na porta. Eles ficam até meio assustados, dizendo: quem vai querer entrar em um clube chato como esse? E é ela, que tá totalmente diferente a antes, como ela tava. Bem bonitinha como tá agora. Depois vem essa cena aqui, que é aquela garota Yuki com um cara conversando, dizendo que ela não esquece, que tem que se livrar dela. E ele ataca com um monte de bugs e tudo sendo distorcido. E ela meio espantada, e ele com a mão se aproximando dela. E assim passa pra cena do protagonista com o outro lá, cabelo espetado, que são dois palhaços, com um bug de deixar cabelo liso. O outro tá com o cabelo bem esquisito. Enfim, eles estão testando alguns bugs meia boca, e agora tá só ali de boa quietinha. Não, eles estão vendo o que são esses bugs, só que eles não estão chegando em lugar nenhum. Ele mesmo até falou, o cabelo espetado, dizendo: o que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos chegando, não sabemos o que esses bugs são e nem sabemos que se tem outras pessoas. Mas o protagonista, ele puxa um assunto bastante interessante, que ele fala que não, esse livro deve ter passado por mãos de muitas pessoas, até porque esses bugs é uma anotação de muitas pessoas, porque dá pra ver a ortografia é diferente e até avisos são bastante diferentes aqui. E é aí que a garota começa a contar os planos dela, falando que eles são dois pastelão que tá brincando com bugs, que vai acabar botando fogo em alguma casa aí, sem querer. E esses bugs, eles podem sim ser reproduzidos. Outra pessoa pode criar mais bug e tudo mais. E também deve ter outros usuários que estão escondidos. Só que o protagonista fala que o cabelo espetado tá sendo atraído por bugs. Só que ela fala, com qual noção que os bugs estão sendo atraídos? Não, será que é o subconsciente dele que tá levando até os bugs? Ele fica com raiva com isso, dizendo que não, que ele tentou esquecer. Só que ela fala que não, porque ele nem se esquece se esforçou para estudar. Ele só corre atrás dos bugs, tanto um, tanto o outro. Eles têm uma atração pros bugs e eles vão atrás dos bugs. Ele também fala sobre as figurinhas, que também parece ser de outra dimensão ou algo do tipo, mas não é explicado aqui muito não. Só sei que aqui tem uma referência do One Punch Man ou do Mob, que é o Covinhas aqui. Só sei que isso aqui é do mesmo autor, então. Não só isso, como ela também descobriu que isso é um padrão.
sempre tem locais que tava acontecendo coisas esquisitas, e ela foi anotando cada padrão que tava acontecendo alguma coisa esquisita. E sim, no mapa tem um formato que deve dar alguma coisa. Ela mesmo fala que quando completar essas linhas, algum bug supremo vai aparecer, e pode ser ou ruim ou bom, mas tá para ser ativado. Não só isso, como ela fala que tem que capturar algum culpado sobre esse assunto. Eles falam que é impossível e tudo mais, e ela disse que sabia que eles iam falar isso, tanto que ela capturou e sim, ela foi atrás do cara, usou um poder de choque e conseguiu nocautear o cara com o poder de choque, com o bug. Então quer dizer que ela aperfeiçoou o bug dela, além da compreensão. Aqueles dois pastelão nunca conseguiu acompanhar esse tipo de proeza. Dá pra ver que aqueles caras não são os coitados. Enfim, eles pensam que é mentira dela, tudo mais, até eles escutaram um som dentro do armário, e ela começa a rir, o protagonista, cabelo espetado, começa a gritar, e assim o outro só fica encarando, e assim eles têm que descobrir o que diabo está acontecendo. Depois de capturado, eles mostram o visual desse bicho, e eles ficam pensando, que porra é isso? É ser humano, tem que chamar a polícia, tudo mais, tem um buraco no peito. Mas na verdade não é humano, tá com a cabeça meio amassada e tem um buraco, e ainda está meio que vivo. Ela utilizou duas combinações de bug, que podia fazer esse bicho dormir e só acordar quando ela quisesse, e o bug do raio que furou o peito desse bicho aí. Mas ela fala que esse bug tava seguindo ela, e literalmente pra onde ela fosse, esse bug ia atrás, meio que é um assassino pra matar ela, e não importasse pra onde ela se escondesse, ele encontrava ela. Não só isso, quando ela pensou que tinha sangue, que ela viu um desenho esquisito lá, ela também viu que não tinha nada de sangue ali, e algum desenho com peixe-espada foi feito ali, muito esquisito. E no mapa mostra que literalmente está se formando um casulo, que pode nascer alguma coisa nesse casulo, uma cobrição. E eles meio que ficam assustados com isso, e para tentar descobrir sobre o perigo, vão tentar tirar informações no cérebro dele e usar um bug para puxar isso. O protagonista até acaba recusando porque é muito perigoso e ele tem medo de acontecer alguma coisa ruim acontecer com o cabelo espetado. Só que meio que já estão correndo perigo, porque pode mandar outros assassinos e eles têm que descobrir alguma coisa rápido. Então eles acabam fazendo o bug, que é desenhar a cara, fazer um X e também bater nele, para depois o outro cabelo espetado acabar salvando a vida dele e abraçando, mostrando o desenho, tá com um carinho, falando que a culpa é da Yuki. É muito esquisito esse bug. E depois botar a cabeça na cabeça dele, assim conseguindo tirar diversas informações. E ele acaba recebendo várias informações com várias frames bem esquisito, mas bem interessante. Enfim, ele acaba caindo e depois ela pegou se ele se funcionou ou se abriu alguma coisa. E ele sim descobriu que aquilo ali é um gole, que foi criado com massa, essas coisas, e ele consegue se mover com aquelas bolinhas que tá presa no rosto dele. E ele tem uma certa proclamação de falas também para poder intimidar as pessoas. Ela pergunta quem tá controlando esse gole. Ele disse que não conseguiu ver bem o rosto da pessoa, mas disse que tinha muita estática. Só que ele acaba sendo arremessado para longe, onde ele queria ter tido olhado de novo. E esse gole acaba se libertando e meio com cara de psicopata, dizendo que ninguém pode salvar eles agora. E por fim, acaba o capítulo. Eu não posso nem dizer mais sobre a continuação, porque acabou, não tem mais 8 episódios. E dependendo do One, vai demorar bastante, porque ainda tá produzindo o One Punch Man, o Versus, e eu não sei se ele tem tempo para fazer mais um capítulo. Mas é interessante, tomara que dê certo e ele faça mais capítulo e nós descobrimos o mistério desse bug. Enfim, tô ansioso. E vocês?